O Cristão Separado do Mundo, parte 3, dia 27 de julho de 2023, última parte do estudo. Um elo após o outro é adicionado à corrente até que ela se torne por fim tão forte que o cativo é mantido preso para sempre. Professor cristão, você é inocente? É uma coisa terrível devolver alguém queridor que, talvez, não estava longe do reino de Deus. Leve essas considerações para casa, caro leitor e ouvinte, para seu próprio coração e consciência. Espalhe-os diante de Deus em oração e peça a Ele que o faça disposto a obedecê-lo em todas as coisas, custe o que custar, para seus próprios desejos e inclinações. Se você ainda não está convencido, não podemos dizer mais nada, pois Deus nos livre de julgarmos a liberdade de outros. Apenas tome cuidado para que, por sua liberdade, não pereça aquele irmão fraco porque Cristo morreu. Sem querer ditar ou julgar, pedimos carinhosamente aos cristãos que considerem-se, indo além disso, não estão colocando em risco sua própria espiritualidade e tornando o caminho estreito ainda mais desconcertante para os fracos do rebanho. Não fizemos nenhuma alusão à dança, nem é necessário que o façamos. O defensor do concerto não pode, honestamente, fazer um julgamento severo sobre a dança, e o inverso é igualmente verdadeiro. Os argumentos a favor e contra, embora ligeiramente diferentes, são igualmente fracos e igualmente fortes em ambos os casos. Ambos, levando em conta a preparação necessária, envolvem um grande dispêndio de tempo e dinheiro, dado para finalidades muito diferentes. Ambos são igualmente dissipadores para a mente e perniciosos para a saúde espiritual. Mas, se não conseguimos mostrar a inconsistência de um, temos pouca esperança de fazê-lo em relação ao outro. Mais uma vez, nós digamos que não sejamos mal interpretados, taxando sem caridade os defensores e frequentadores dos concertos como enganadores de si mesmos e dos outros. Acreditamos que há entre eles muitos que desejam, sincera e fervorosamente, andar como filhos da luz. No entanto, imploramos a eles para considerar se eles são assim ajudados a fazê-lo, ou se em vez de deixar de lado todo o peso, eles não estão assumindo alguns pesos pesados que não são de forma alguma necessários. Mas, afinal, nosso principal negócio é com o coração. Se a raiz estiver certa, os galhos cuidarão de si mesmos. Olhe para dentro, então, caro leitor e ouvinte, e veja que a mola principal é verdadeira e firme. Se não for, todos os seus esforços de regulação externa serão inúteis. Você deve colocar seu coração nas mãos do grande mestre trabalhador para ser controlado e governado, e então a ação do todo será harmoniosa. Quando o imã de suas afeições aponta para aquele que é verdadeiramente sua estrela guia, então a atração das coisas terrenas dificilmente terá poder para fazê-lo tremer. Se alguns dos homens santos de uma geração anterior pudessem mais uma vez retornar à cena de seus trabalhos e tristezas, o que eles encontrariam entre aqueles que professam seguir seus passos? Eles testemunhariam a mesma decisão, a mesma fidelidade, a mesma adesão inflexível a princípios que envolvem desprezo e escárnio, as mesmas separação resoluta de tudo o que é até questionável em sua tendência, que caracterizou sua própria caminhada no mundo.
Eles não ficariam entristecidos com a leviandade, a frivolidade, a inconsistência que são muitas vezes exibidas, mesmo por aqueles cujos nomes estão inscritos na listas de cristãos professos. Não ficariam admirados com a tênue barreira que separa os que estão no mundo daqueles que dizem que o renunciaram. Eles não ficariam confusos com a estranha mistura de bem e mal que é apresentada por muitos que levam o nome de Cristo, um dia ser encontrado na sala do comitê de alguma sociedade religiosa e no outro em um baile, um dia em uma reunião de oração e no dia seguinte em um concerto? Seus corações ficariam profundamente entristecidos por essas coisas e com tristeza eles exclamariam como o ouro fino se escureceu. Deve-se temer que a religião da época seja, em muitos aspectos, de natureza muito fácil. Nós sabemos pouco sacrifício, pouco cálculo deliberado do custo e pouco abandono de tudo por amor a Cristo. É verdade que isso é relativamente pouco necessário, como era em tempos passados. A confissão aberta de Cristo não envolve agora, como antes, o afastamento de amigos e o ridículo de conhecidos. Passam-se os dias em que a simples suspeita de ter se tornado um crente era suficiente para excluir do âmbito da sociedade educada. Agora a maré mudou em direção contrária, e para usar a linguagem pitoresca, mas forçada de Bunyan, a religião agora anda de chinelos de prata. Mas pode-se questionar se a causa de Deus na realidade ganhou muito com a mudança? A calmaria é mais perigosa que a tempestade. O sorriso do mundo é mais perigoso do que sua carranca. O rio, que é profundo e rápido, quando cercado por rochas de ambos os lados, torna-se lento quando seu curso atravessa a planície fértil. Verdadeiramente, a Igreja de Deus, nestes últimos dias, tem necessidade de vigiar para que ela não seja encontrada vagando nas planícies de Sodoma, em vez de avançar com lombos cingidos e passos apressados para Zoar, que ela partiu para buscar. Que ela tome cuidado para aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, a visite de repente com a vara de sua ira, e para que seu sono não seja quebrado pela inesperada vinda do esposo. Mas como a igreja é composta de crentes individuais, que cada um de nós pesquise e veja se a voz da consciência se harmoniza com os ditames da palavra de Deus. Não incite meus leitores e ouvintes em colocar-se sem medo ao lado do Senhor. Ouça a ordem de saia e separe, e tenha certeza de que ao obedecê-la, você experimentará uma paz que o mundo não pode dar. A alegria que é indescritível e cheia de glória nunca será sua se você permanecer no terreno discutível. Vá em frente, cuidado com esse cristianismo anão que se contenta em simplesmente ter um nome para viver. Descanse em nada menos que uma participação plena em todas as bênçãos e privilégios da nova aliança. Procure conhecer o seu lugar no coração de amor de seu Pai, e então nenhuma coisa terrena irá tentá-lo a partir daí. Deixe as cisternas quebradas deste pobre mundo que nunca poderá saciar a sede febril de seu espírito. Lance-se sobre a plenitude da graça e misericórdia de Deus e ore para que sua própria mão o satisfaça com as riquezas que são entesouradas em Cristo. Ore para que você possa ser fortalecido, estabelecido, não como rebento ésquio, que é balançado para um lado e para o outro por todo o vento que muda, mas como árvore adulta,
cujas raízes penetraram fundo e longe, e cujos galhos estão carregados de bons frutos. Viva para que todos saibam de quem você é e a quem você serve. Lembre-se que de cada um que se alistou sob a bandeira de Cristo crucificado, é necessário lutar corajosamente contra uma tripla classe de inimigos: o pecado, o mundo e o diabo. Portanto, tome toda a armadura de Deus. Deixe Cristo em você ser a palavra de ordem de sua guerra e a coroa de glória, o prêmio que você trabalha para ganhar. Esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Fé que vos permite habitar, mesmo estando na terra, tão perto do mundo invisível, que quando finalmente fordes chamados a ir para lá, possais não encontrar um país estranho, mas um lar muito amado e familiar. Amém e amém. Fim do estudo. Deus vos abençoe na santa graça do Senhor Jesus Cristo. Amém.